Olá a todos, bem-vindos. Hoje vamos fazer o cálculo de algumas distâncias entre pontos. Já temos aqui uma lista de pontos e temos as suas coordenadas e vamos começar por determinar a distância entre o ponto A e o ponto B. Portanto, o ponto A tem coordenadas menos 4 terços, menos 3 e o ponto B menos 1 terço, 2. Então, para determinar a distância, basta mesmo aplicar a fórmula. Portanto, a única dificuldade que poderá eventualmente existir nestes cálculos vai ser mesmo o cálculo numérico em si e cuidado com os sinais. Portanto, ficará xb menos xa tudo ao quadrado mais yb menos ya também tudo ao quadrado. Portanto, isto é uma aplicação direta do Teorema de Pitágoras. Agora, é mesmo só substituir. Portanto, coordenada x do ponto B é menos 1 terço, menos, e a coordenada x do ponto A é menos 1 quarto. Peço desculpa, menos 4 terços. Menos 4 terços. Tudo isto será ao quadrado. E vai somar com a coordenada y do ponto A, que é 2, do ponto B, que é 2, menos 3 para o ponto A. Tudo ao quadrado. E agora vamos fazer alguns cálculos. Menos por menos dá mais, portanto fica menos 1 terço mais 4 terços, tudo ao quadrado. Somar com 2 mais 3, vou logo fazer 5 ao quadrado. Agora aqui menos 1 terço mais 4 terços dará 3 terços, 3 terços é 1, portanto 1 ao quadrado mais 5 ao quadrado, ou seja, raiz de 1 mais 25, ou ainda raiz de 26. E esta raiz está o mais simplificado possível, porque a fatorização de 26 será apenas 2 vezes 13, não tem simplificação absolutamente nenhuma. Portanto, este exercício aqui está feito. A linha B deste exercício pede-nos a distância entre os pontos C e D. Agora vamos ter necessidade de ter um pouco mais de atenção às coordenadas, pois os números que aqui estão indicados são um pouco mais complexos do que propriamente na situação anterior. Do ponto C tem coordenadas raiz de 2, 1 meio, e o ponto D tem coordenadas raiz de 2 sobre raiz de 2 mais 2, portanto esta é a abscissa do ponto D, e a ordenada, ou seja, a coordenada y é 1. Então vamos lá, mais uma vez, a fórmula. Portanto, xd menos xc tudo ao quadrado, mais yd menos yc, também é tudo ao quadrado. Fica então, a coordenada x do ponto D é raiz de 2 mais 2, menos raiz de 2, que é o x do ponto C, tudo ao quadrado, mais a coordenada y do ponto D será 1, e do ponto C será 1 meio, portanto fica 1 menos 1 meio, e isto tudo ao quadrado. Agora, esta raiz de 2 vai cortar com esta raiz de 2, portanto ficamos apenas com 2 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, mais 1 menos 1 meio, dá 1 meio, portanto fica 2 meios menos 1 meio, 1 meio também. 1 meio, tudo ao quadrado. Portanto, 4 mais 1 quarto, e agora vou transformar o 4 em 16 quartos, apenas para fazer o cálculo, e fica raiz de 17 quartos. Posso simplificar esta raiz, vai ficar raiz de 17 sobre raiz de 4, ou seja, raiz de 17, que está o mais simples possível, e a raiz de 4 é 2. Aqui esta é a minha resposta final. Raiz de 17 sobre 2 é a distância entre o ponto C e o ponto D. E pede-nos agora a distância entre os pontos E e o ponto F. O ponto E tem coordenadas raiz de 3 para a abscissa, raiz de 2 menos 1 para a ordenada. O ponto F tem coordenadas raiz de 2 menos 1. Raiz de 2 para x, menos 1 para y. Então vamos lá. Ficará, mais uma vez, escrever sempre a fórmula geral. Primeiro, xf menos xe ao quadrado, mais y do ponto F menos y do ponto E, também tudo ao quadrado. E agora vamos fazer aqui uma outra raiz e vamos substituir pelos números. Então a coordenada x do ponto F é a raiz de 2, tenho raiz de 2 menos raiz de 3, e tudo isto vai ser elevado ao quadrado, mais
Agora as coordenadas y serão menos 1 para o ponto F, menos a raiz de 2 menos 1, que é a coordenada y do ponto E. E isto também todo ao quadrado. Sairá então, uma vez que eu não posso operar raiz de 2 com raiz de 3, pelo menos não posso fazer a subtração nem a soma destas duas raízes porque têm radicandos diferentes, aquilo que poderia fazer será aplicar o caso notável. Portanto, isto é um quadrado de uma diferença. Então fica o quadrado da raiz de 2, eu vou já pôr 2, menos 2ab, 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 6, ou seja, 2 vezes raiz de 2 vezes 3, 6, portanto, raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6, mais a raiz de 3 ao quadrado, que é apenas 3. Mais, aqui ainda não vou fazer nada, vou só fazer aqui uma simplificação dentro dos parênteses. Fica menos 1, e agora vou fazer aqui a distributiva deste sinal de menos, menos raiz de 2 mais 1, tudo ao quadrado. Este menos 1 vai cancelar este 1 positivo. Ficaremos então com este 2 e este 3 podem somar 5 menos 2 raiz de 6, 2 raiz de 6, e aqui ficará menos raiz de 2, tudo ao quadrado. O menos vai passar a positivo por estar ao quadrado, o quadrado de raiz de 2 é 2, portanto fica apenas mais 2. Portanto, ficamos com 5 mais 2, 7, 7 menos 2 raiz de 6. Não existe aqui nenhuma outra operação que nós possamos fazer, portanto, esta é a solução para este problema. Portanto, esta é a distância entre os pontos, a distância exata entre os pontos E e o ponto E e o ponto F. E finalmente, para a linha D, pede-nos a distância entre os pontos D e F. Portanto, só para recordar, então, as coordenadas do ponto D são raiz de 2 mais 2 para x e 1 para y. As coordenadas do ponto F, raiz de 2 menos 1. Portanto, raiz de 2 é a abscissa, menos 1 é a ordenada. Então vamos lá. Mais uma vez, aplicando diretamente a fórmula. Xf menos xd ao quadrado mais yf menos yd, tudo também ao quadrado. Substituindo então pelos números, fica a raiz de 2 é a coordenada x do ponto F, menos, mas a coordenada x do ponto E é a raiz de 2 mais 2. Então, menos tudo isto. Menos raiz de 2 mais 2, 2, e tudo isto vai ficar ao quadrado. Mais, e agora vamos passar para as coordenadas y. Portanto, a coordenada y do ponto F é menos 1, e a coordenada y do ponto D é 1 positivo, mas é menos 1, menos 1. Portanto, é 1, este menos é este menos aqui. Menos 1, tudo ao quadrado. Será então igual a... E antes de eu começar a aplicar quadrados, vou fazer ao máximo a simplificação dentro destes dois parênteses. Então fica raiz de 2 menos raiz de 2 menos 2, portanto este menos distribui para os dois termos, tudo ao quadrado, mais, e aqui temos menos 2 ao quadrado. Ora, é claro que esta raiz de 2 e esta anulam-se, e vamos ficar apenas com menos 2 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. 2 ao quadrado ou menos 2 ao quadrado é a mesma coisa, portanto dá 4, fica raiz de 4 mais 4, ou então raiz de 8. Já sabemos que a simplificação vai ficar 2 raiz de 2, portanto 8 decompõe, 2, 4, 2, 2, 2, 1, vou fazer um grupo de 2, vai por aqui para trás, fica 2 ao quadrado, corta com a raiz, e o 2 que sobra fica dentro da raiz. Portanto, a resposta final é 2 raiz de 2. E agora pedem para calcular não uma distância entre dois pontos, mas as coordenadas do ponto médio do segmento CD, portanto, o segmento de reta cujos extremos são o ponto C e o ponto D, respectivamente. Para esse efeito, basta também aplicar diretamente a fórmula. As coordenadas do ponto médio de um segmento de reta são a média aritmética das coordenadas x
e a média aritmética das coordenadas y. Portanto, fica. Portanto, as coordenadas do ponto médio do segmento CD são a coordenada x do ponto C mais a coordenada x do ponto D sobre 2, média aritmética das duas abscissas. Isto aqui deveria ser um C, CD, YC mais YD sobre 2. Média aritmética das coordenadas x dos dois pontos, média aritmética das coordenadas y dos dois pontos. Vamos apenas substituir os valores. Então, xc raiz de 2 mais a coordenada x do ponto D, raiz de 2 mais 2. Tudo sobre 2. A coordenada y do ponto C é 1 meio. E a coordenada y do ponto D é 1. E isto tudo sobre 2 também. Então, isto aqui simplifica para 2 raiz de 2 mais 2 sobre 2. 1 meio mais 1 é 3 meios. Então 3 meios sobre 2. Aqui posso colocar o 2 em evidência. Fica 2 apenas x raiz de 2 mais 1. Portanto, 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2, 2 vezes 1, 2. Tudo sobre 2. E agora vai cortar com este 2. E aqui vou simplesmente operar. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Okay? O meu resultado final, ou seja, as coordenadas do ponto médio do segmento CD, são raiz de 2 mais 1, 3 quartos. E está realizado então este exercício.